Boa noite, irmãos queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. E hoje me foi incumbido estar fazendo esse estudo aqui para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E a gente só aprende estudando, lendo, realmente destrinchando a Bíblia, olhando os textos que nos dão embasamento para todo o assunto na qual a gente for estudar. E o assunto de hoje que eu quero estudar junto com vocês é quais são os sinais da volta de Cristo e do fim dos tempos, né? Então esse assunto é um assunto que todos já ouviram falar, todos já leram, é um assunto pertinente, é um assunto que nos dias de hoje ele está sendo muito cogitado por causa do que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo coisas inéditas acontecendo de uma amplitude global que atinge todas as nações da Terra. E por isso, quanto mais a gente estudar sobre esse assunto, mais a gente vai ficar próximo, né, do nosso Senhor, porque Ele mesmo nos alertou sobre esses sinais quando ele estava em seu ministério terreno. Jesus foi o que mais falou sobre os sinais da volta dele e do fim dos tempos. E também nos alertou que as coisas aconteceriam com mais intensidade. Eu queria primeiramente fazer uma oração e depois a gente iniciar o estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 44. Vamos orar então? Pai, Deus soberano, Deus infinito, maravilhoso em todos os seus atributos, nesse momento, ó Pai, que estamos aqui abrindo a Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa falar em nosso coração através da palavra do Senhor escrita. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Dê-nos entendimento, faça com que nós possamos entender e aprender cada vez mais disso, Senhor, fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada e a nossa santificação. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém. E eu queria dizer que eu estou com muita saudade de estar na igreja com os irmãos, estudando, aprendendo mais, buscando mais conhecimento de Deus, porque só assim que a gente consegue lutar contra as hostes malignas que nos assolam nesse mundo. Como Paulo fala para a gente que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades deste mundo perverso. Então vamos ler Mateus 24, versículo 44. Diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, a gente tem observado que quando se fala em tempo do fim, a gente só imagina o fim escatológico, o final da nossa era. Mas o tempo do fim ele é mal compreendido e leva muitas denominações a várias doutrinas, porque, na verdade, o tempo do fim ele se iniciou com a primeira vinda de Cristo. Ali começou o último tempo para a raça humana nesta terra, designado por Deus. É chamado de tempo do fim, tanto que os discípulos já percebiam que eles estavam no início desse tempo, porque depois que eles receberam o Espírito Santo e começaram a entender o reino de Deus, eles começaram a pregar. E, como diz o texto, a gente tem que ficar apercebido, porque quando menos a gente esperar, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens com grande poder e glória. Aí já será a consumação desta era, desse tempo final. E a gente já estudou bastante a respeito do tempo do fim,
com relação à escatologia, que realmente fala diretamente dos últimos dias. E esse tempo, Jesus nos diz no Evangelho de Mateus ali, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos que a gente conhece, que coisas terríveis precederiam esse tempo, né? E a Bíblia nos fala, né, que surgiriam falsos profetas, surgiriam falsos cristos, né, nessa época, e realmente da época do primeiro século para cá foi o que mais surgiu, foram falsos profetas, falsos cristos, né, e pessoas que levantavam com o objetivo de enganar as outras, dizendo seu próprio Cristo até. Então, essas pessoas nos enganariam muitos, fazendo até sinais, prodígios, né, que seriam até convincentes, como lá no mesmo texto que nós lemos no versículo 24. Né? Esses sinais, eles enganariam até alguns dos escolhidos de Deus, de tão convincentes que eles seriam, né? E a gente se consola porque nós somos raça eleita, povo escolhido de Deus, então nós somos, ficamos perceptíveis com relação a esses sinais. E eles estão por aí, cada vez mais a gente vê a ação maligna desses falsos profetas, pessoas que vêm com inverdades, vêm pregando coisas que não condiz com a palavra de Deus. E quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais os nossos olhos se abrem. E Jesus nos alerta, nos orienta a respeito disso, né? Os falsos profetas e os falsos cristos, eles não são capazes de enganar os verdadeiros salvos de Jesus Cristo. Essa é um consolo que nós temos. Por quê? Quando a gente é cristão verdadeiro, convertido de verdade, a gente estuda a Bíblia, a gente lê, a gente ora, a gente faz jejum, a gente busca saber a verdade em várias fontes que possam nos esclarecer, e aí a gente não é enganado por eles. E eles surgiriam e continuam surgindo e seriam um dos grandes sinais da volta de Jesus, porque ele intensificaria no final. Paulo fala em Tessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses, que eles estavam esperando ali que Cristo voltasse na era deles, mas Paulo fala, vocês têm que observar o que vocês aprenderam, que eu já falei com vocês a respeito desse assunto, que Jesus não voltaria sem antes acontecer a apostasia. O que é a apostasia? Apostasia é o afastar-se da fé verdadeira e abandonar a fé verdadeira, de certa forma, porque muitos continuam dentro da igreja, mas são apóstatas, porque conhecem o Evangelho, mas não pregam o Evangelho verdadeiro e também não o vive. Então você entra na estatística dos apóstatas. E tem também as doutrinas mal ensinadas, infundadas, que faz com que se torne um apóstata. Hoje nós estamos cheios de apostasia no Brasil. Evangelho maquiado de mentira, evangelho cheio de prosperidade, evangelho doce, evangelho sem sofrimento, evangelho de conquistar as coisas, evangelho terreno. E o próprio Jesus não veio trazer um reino nesta terra. Ele veio implantar o reino de Deus dentro de nós. É o que ele mesmo fala. O reino de Deus está dentro de vós. E ele nos promete um reino eterno. Aí sim, é o reino de glória, onde ele habitará conosco para sempre. E vemos também que esses apóstatas, Paulo nos ensina que eles têm a mente cauterizada. Eles ensinam, pregam inverdades, ensinam doutrinas falsas e dormem tranquilo. Isso não perturba o coração deles, não perturba a mente deles, porque a apostasia, ela é uma ação do diabo. É algo que está designado para acontecer, mas é uma ação satânica.
As pessoas também se tornam falsos profetas quando elas se tornam apóstatas, porque você conhecer a verdade e não a pregar, e pregar a inverdade e ensinar doutrinas humanas, você está contribuindo com o reino de Satanás, né? E nós podemos concluir que todo falso Cristo, todo falso profeta é um apóstata. Essas pessoas têm a mente cauterizada, essas pessoas elas conhecem a palavra de Deus e elas ensinam errado, a ponto de enganar muitas pessoas, levar muitas pessoas como ovelhas sem pastor para um caminho totalmente da destruição, né? Eles distorcem, com o falso evangelho sendo pregado, eles distorcem o verdadeiro, né? Semeiam doutrinas de demônio, como Paulo nos mostra e nos diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? Paulo descreve que o fim precederia também a grande apostasia. Então esse é um dos sinais também da volta de Cristo, como eu disse aqui, né? E nós temos também sinais da pregação do Evangelho, né? Sinais do fim dos tempos e a pregação do Evangelho, como que seria, né? Jesus avisou que haveria de vir, né, quando o Evangelho fosse pregado em toda parte do mundo. Mateus 24, versículo 14, o mesmo texto que nós lemos. E atualmente nós podemos perceber que tem missionários em todos os cantos da terra, pregando e ensinando, né, o Evangelho a todas as nações do planeta, para que se cumpra esse sinal também do fim que precederia a volta de Cristo, o Evangelho pregado a todas as nações. Enquanto houver um eleito na qual a palavra ainda não tenha chegado, o cavaleiro branco do Apocalipse, quando Cristo libera no primeiro selo, nós já estudamos sobre isso no estudo do Apocalipse, ele está liberando ali o Evangelho vitorioso e para vencer. E esse Evangelho, esse cavaleiro, ele tem uma volta a dar no planeta, a volta da história e a volta do Evangelho pregado a toda criatura, até atingir o último eleito de Deus, para que se consuma esse decreto de Deus, né? E se por um lado, né, Jesus disse que o Evangelho seria propagado para todas as nações, por outro lado ele também diz que a igreja seria duramente perseguida nessa época, porque essa perseguição ela seria também um dos sinais do fim, né? Nós podemos concluir lendo isso aí em Mateus 24, de 9 a 10, esse mesmo texto, Jesus fala sobre essa parte, onde haveria perseguição, e Marcos 13, de 9 a 13, que também fala sobre isso. E os seguidores de Cristo, nós vemos que eles sempre foram perseguidos, desde o primeiro século. Os cristãos foram perseguidos. O próprio Jesus falou com os discípulos: vocês vão me seguir, mas por meu nome, em prol do meu nome, vocês serão perseguidos, mortos, escorraçados, presos, pendurados de cabeça para baixo, jogados em arena, decepados, crucificados, apedrejados. Então o cristianismo ele é uma religião, vamos dizer assim, que produz mais mártires na história, porque é o mais perseguido por todos os tipos de governos, por todos os impérios, por tudo atinge o cristianismo, porque o cristianismo prega uma verdade e a sociedade prega outra verdade. O imperador impõe uma lei e o cristianismo prega a lei ao inverso do que é imposta para ser cumprida. Então nós temos isso também como um dos sinais do fim, a perseguição da igreja, e haverá um período na qual ela será intensificada. Chegará o tempo na qual quem vai reinar nesse mundo vai ser o mal. E outro sinal seria o amor iria se esfriar de muitos aqui, quase todos. Não sei se vocês percebem, mas eu já percebo isso. Vou falar algo
que está acontecendo nesse instante. Estados Unidos, aconteceu aquele fato infeliz daquele policial ignorante ao abordar aquele senhor lá. E o senhor veio a falecer. O que aconteceu? A nação inteira indignou-se com aquilo, pegou o gancho naquela situação, né? E está fazendo uma guerra civil praticamente dentro da América, por falta de amor. Aquele homem morreu? Morreu. Mas não só porque ele era negro. Ele morreu porque a imprudência daquele policial, na ação dele, fez com que o homem viesse ao óbito. Poderia ser um branco, mas as pessoas já não estão mais escolhendo motivo para se rebelar, escolhendo motivo para causar o mal. O amor está esfriando, irmão. Hoje você vê alguém caído no chão, de um acidente, você vai se preocupar, ver se a sua câmera está ligada, você filmar para postar nas redes sociais. E o amor lá vai se esfriando, uns para com os outros. E nós estamos vendo esses sinais diante de nós a todo instante, né? E nós vemos que Deus é tão bom, que Deus utiliza meios para que os seus desígnios possam ser cumpridos. A internet é uma excelente ferramenta quando se sabe usar, né? Como assim outras ferramentas também que são mal utilizadas, elas se tornam coisas para atingir pessoas do lado do mal. Mas a internet tem feito com que o Evangelho chegue a todas as nações. Hoje nós temos aí vários pregadores de renome que alcançaram milhões e milhões de pessoas na internet seguindo seus canais, e eles conseguem pregar para milhões de pessoas em um só instante. Quando que isso era possível antes? De forma alguma. Hoje nós temos esse meio, nós temos essa forma. E é um dos sinais também, porque o Evangelho está chegando a todos os cantos da terra, né? Todos os cantos da terra. E como eu falei em perseguições, esfriar o amor, são evidências que antecedem a volta de Cristo. Por quê? Esses sinais de guerras, rumores de guerras que Cristo fala no texto todo de Mateus, nós vemos só um versículo, mas ele fala ali, chamado sermão escatológico, saindo da boca do próprio Cristo, do próprio Deus encarnado. Ele nos dá sinais, né? E ele não dá datas, porque ele fala que ela pertence apenas ao Pai, nem os anjos do céu, nem ele, o Filho, nem ninguém, apenas ao Pai. Datas, tempos, isso não cabe a nós, como diz lá em capítulo 1 de Atos, versículo 7, fala assim, não vos cabe saber tempos nem épocas. E muitas pessoas que tentam cravar datas à volta de Cristo nunca as vão acertar, porque ele virá como um ladrão. Quando menos estiver vigilantes, as portas ele já vai estar batendo, entrando e aparecendo, né? Jesus está voltando, irmão. A gente sabe que os sinais do fim acontecem desde o início, desde o primeiro século. Porém, a volta de Cristo antecederia, quer dizer, sinais intensificados, antecederiam a volta dele. Hoje está acontecendo tudo ao mesmo tempo e com uma intensidade muito maior, né? Esse ano houve muitas inundações, chuvas desordenadas, assim, aos nossos olhos, que a gente está acostumado a marcar a época de chuva, não época de chuva. Está chovendo fora de época, está tendo catástrofes, uma atrás da outra, acontecendo terremotos em lugares que não tem, furacão onde não existe, está acontecendo. E semanas para trás aí, um vulcão estourou na Indonésia, que eu vi o relato que ele iria atingir o clima do planeta, porque as fuligens dele atingiram 100 metros para cima na atmosfera. Então nós estamos vendo coisas assim, guerras, rumores de guerra, igual está acontecendo nos Estados Unidos. Ali é um rumor de guerra, é uma guerra civil que está acontecendo internamente,
por motivo assim, simplesmente de falta de amor, falta de bom senso para com cada um do seu próximo. Então isso é uma evidência, porque os sinais no fim mesmo escatológico seriam intensificados, e Cristo nos alerta que seria o princípio das dores esses sinais, porque os grandes sinais mesmo escatológicos seria na volta dele. Pedro fala que o céu passaria com grande estrondo e a terra e os elementos seriam abrasados. Então a lua escureceria, o sol perderia também sua força, e ali iria acontecendo sinais assim catastróficos, né? E nós podemos ver também sinais na terra. Seriam ocorrências intensificadas de desastres naturais. É o que eu acabei de dizer. E complementando, nós podemos colocar calamidades, terremotos, fomes, pestilências, que engloba esse assunto que está aí eminente, que é o coronavírus. Nós estamos passando por uma pandemia de proporção global, atingindo todas as nações. Somente a Segunda Guerra Mundial, há anos atrás, que houve uma coisa de tão grande intensidade como está sendo o coronavírus. E é como um alerta para nós. Eu entendo que Deus está mandando alerta para seu povo. Deus está vindo com a vara corretora sobre o seu povo. E Deus está mostrando que Ele está no controle. E para o ímpio, a vida continua. Os maus ficam mais ainda com sua maldade, e os apóstatas aprofundam mais na sua apostasia, e assim vai, né? Os idólatras, e todos vão endurecendo e crescendo ainda mais a sua maldade no seu coração. Enquanto quem tem a visão espiritual que vem dos céus, que vem do Espírito Santo de Deus, entende essa correção, procura corrigir espiritualmente, viver na presença de Deus, abandonar o velho homem, negar-se a si mesmo. Isso são sinais que vêm com essas pandemias e com esses acontecimentos para nos alertar ainda mais, melhorar a nossa espiritualidade. Esse é o objetivo, né? E apesar desse avanço tecnológico e científico que a gente tem, o homem, né, ele não consegue vencer essas pestes, essas fomes. Ele passa sofrendo por ela até o momento em que Deus permite de vir o alívio, porque Deus tem o tempo certo para agir, e Deus está no controle de tudo. E o homem nunca poderá resolver tais problemas, porque eles são sinais do fim dos tempos. A Bíblia já orienta isso. Então esses problemas, eles precedem essa volta de Jesus. Se eles não acontecerem, se as coisas não acontecerem, né, a Bíblia estaria errada. E a gente sabe que não é assim. E além de desastres naturais, dessas calamidades humanas, teríamos conflitos, igual nós estamos tendo nos Estados Unidos agora, temos guerra mundo afora, e isso serviria também como sinais da volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus 24, versículos 6, 7, fala a respeito de guerras, rumores de guerras e coisas desse nível. E Jesus também nos diz, lá em Lucas 21, 25, que haveria grandes sinais no céu. E o texto mesmo, ele não explica exatamente qual a natureza desses sinais. Alguns assim que aprofundam mais estudando, acredito que tais sinais seriam realmente relacionados com desastres naturais, possivelmente, e outros defendem que esses grandes sinais poderiam acontecer na volta mesmo, no momento da volta de Cristo, né? E seja como for, Jesus disse que no dia da sua vinda haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, né? E o sol e a lua se escurecerão, como eu disse atrás, e as estrelas cairiam do céu, e as potências do céu seriam abaladas. Então esses são sinais no universo, na criação, né? E nessa ocasião aparecerá o sinal do Filho do Homem,
vindo sobre as nuvens, né? É o sinal do próprio Cristo surgindo para resgatar a todos e vir a julgar o mundo pela sua iniquidade, né? E como que devemos interpretar os sinais da volta de Jesus? É uma pergunta final para a gente chegar a um ponto final nesse estudo que eu resolvi abordar hoje, que é um estudo bem, assim, eu também aprendo muito quando estou estudando para falar sobre esse assunto. É um assunto que me puxa muita atenção, eu gosto de estudar mais em cima deles. O sermão escatológico de Jesus Cristo, ele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, né? E ele apresenta de uma forma mais detalhada, né, os sinais da volta de Jesus e do fim dos tempos, nesses 3 sermões. E apesar de Jesus fornecer informações para a gente muito importantes sobre a sua vinda, ele não fala, como eu disse, o dia e nem a hora, porque ele também não sabia. E Jesus não é mentiroso, então ele estava falando que ele não sabia, é porque ele não sabia. Deus reservou para si. Então, isso é uma coisa que a gente aprende. Não devemos cravar a data, não devemos marcar a data, não devemos apontar a data. Isso não está dentro do nosso conhecimento. E nós devemos interpretar os sinais da volta de Cristo exatamente de acordo com o propósito que ele tem, né? Em primeiro lugar, precisamos entender que eles não devem servir como base para a criação de teorias fantasiosas. A gente não pode tirar e criar teorias da nossa mente e criar doutrinas, tirar coisas que às vezes as pessoas pregam e firmam naquela pregação que ele acaba acreditando que é verdade, né? E não há nada de oculto e nem enigmático com relação aos sinais do final dos tempos. Tudo o que tinha que ser revelado foi revelado. E nesse sentido está registrado nas Escrituras para a gente poder aprender com clareza, com firmeza. E em segundo lugar, esses sinais ele não nos permite especular hora nenhuma, momento algum, quando será, né? Infelizmente, cada desastre natural, cada guerra, cada eclipse, cada terremoto, cada coisa que acontece, muitas pessoas tentam determinar isso como algo que já está trazendo Jesus, né? E uma coisa que pertence só a Deus. E com isso, irmãos, eu gostaria de concluir aqui o nosso estudo de hoje. E eu espero que tenha esclarecido de certa forma. Espero que os irmãos estão aproveitando agora essa pandemia, essa quarentena, às vezes que a gente está mais confinado, que a gente esteja mais próximo do nosso Deus, orando mais, buscando mais e tendo cada vez mais comunhão com nossos irmãos e com nossa família, mesmo que seja à distância. Fiquem com Deus e eu vou preparar outros estudos para a gente poder estar junto, compartilhando. E aí você pode mandar para alguém, se você achar que é bom, que vale a pena, que estamos aqui para aprender mesmo e a palavra de Deus sempre nos traz algo de bom a todo instante. Amém? Um grande beijo, estou com saudade de todos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar encerrando. Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais esse estudo. Que o Senhor possa estar preenchendo os nossos corações com o Teu Santo Espírito, trazendo verdades bíblicas, coisas que a gente não tem que especular, nem buscar fantasias sobre elas. Ela está clara e evidente ali, saindo da boca do próprio Jesus Cristo para nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira e ela entra no nosso coração e faz morada e traz para nós cada vez mais um conforto e um alívio em meio à tribulação. Pai, muito obrigado. Que nós possamos ter uma noite de sono maravilhosa e possamos ter mais comunhão mesmo estando à distância. Amém.